Vamos lá, pessoal. Correção número 2 das páginas 61 e 62, certo? Vamos lá? Vocês leram uma entrevista, não foi? Com o presidente da Google, né? Então, conheceram um pouquinho sobre ele, né? Então, foi feita algumas perguntas sobre ele. E aí tem algumas questões aí que a gente responder, né? Vamos lá corrigir. Então, a primeira pergunta é: quem fez a entrevista? Então, quem foi a entrevistadora? Ou entrevistador, né? Então, quem fez a entrevista foi a repórter mirim Antônia Maldonado, certo? Repórter mirim Antônia Maldonado é a resposta da questão 1, letra A, aqui. Questão B, quem foi entrevistado? Muito fácil, né, gente? O presidente da Google no Brasil, o nome dele é Fábio Coelho, né? Responderam isso? Se não responder, completa aí, tá? Corrige direitinho. Letra C, onde a entrevista foi publicada, isto é, em que veículo de comunicação? A gente viu que a revista ela pode ser publicada em jornais, em revistas impressas, em revistas virtuais, né? Ela foi publicada, no caso, no jornal Joca, né? Segundo aí a entrevista que vocês leram. Foi publicada no jornal Joca. Quando a entrevista foi publicada? Quando a entrevista foi publicada no dia 10 de março de 2015. A pergunta, agora a segunda, né? A segunda questão. A entrevista que você leu é uma matéria sobre um assunto da especialidade de alguém. Por que escolher o Fábio Coelho para ser entrevistado? Quem é esse Fábio Coelho? Por que escolheram ele? O que é que vocês responderam? Então, assim, a resposta é porque Fábio Coelho é o presidente da Google no Brasil e a Google é considerada uma das empresas melhores para se trabalhar, né? Então, assim, existe uma questão da Google ter a liberdade do funcionário ter um espaço ali de trabalho e também ter um espaço de descanso, né? Eu já vi também algumas reportagens que é possível ter algum momento ali de lazer, né? Dar aquela parada para dar uma acalmada nas ideias, tem jogos, aí o funcionário pode parar um pouquinho, distrair, descansar, depois ele volta a trabalhar. Então, assim, a Google é considerada uma das empresas melhores para serem trabalhadas, né? Para se trabalhar, digamos assim. E foi considerada pelo 4º ano consecutivo, né? Então, segundo a reportagem, ela fala isso. Então, assim, qual segredo ou curiosidade da Google revelados você achou mais interessante? Explique sua resposta. Aí você, uma resposta pessoal, você vai falar por que você achou interessante aí com base na entrevista que você leu, tá bom? E você gostaria de trabalhar numa empresa assim? Também é pessoal, você vai dizer o porquê. E se você lembra de algum dúvida, né, que tenha gostado, comente. Aí você vai também escrever de maneira pessoal, tá bom? A 6, ela vai falar específico sobre advérbio, a prova vai explicar de novo sobre advérbio, porque na nossa aula online foi meio tumultuado, né? Tinha criança que não estava ouvindo, então a prova preferiu explicar de novo o advérbio para poder cobrar algumas atividades, certo? Beijo, vou gravar um outro videozinho explicando agora um pouco sobre advérbio e vou passar umas atividades. Beijo!